Olá, meus amigos, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos ainda na primeira parte das causas primárias, no capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Estamos tratando aqui do espírito e matéria, e hoje na semana passada, falamos da questão 28, a pergunta e a resposta. E hoje vamos, nessa parte 2 desse capítulo, dessa questão 28, o Michel vai tratar aqui do comentário de Kardec. O Michel já vai estar aqui conosco. Bom, antes de iniciarmos o nosso estudo, queremos pedir o seu apoio aí, caso não se inscreveu em nosso canal, que se inscreva, curta, participe, compartilhe os nossos vídeos. Os canais são o Espiritismo em Kardec do Eric, embora o Eric vai estar afastado momentaneamente aí por motivos pessoais, mas o Michel e eu estaremos firmes aqui. Então, o canal Espiritismo em Kardec do Eric, o canal Kardec Tube do Michel Macedo e o Estudar Kardec comigo aqui, o Lauro. Michel Macedo, boa noite, obrigado mais uma vez aí por estar conosco aqui, para esse estudo. Passo para você, meu amigo. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Hoje a gente conclui o item 28. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Não esqueçam de convidar pessoas para participar. E, como sempre, tragam questões, né? Inicialmente, de preferência, questões sobre o assunto. A gente vai ver que o item 28 é uma espécie... o comentário de Kardec no item 28 é uma espécie de síntese do que a gente viu até agora, né? Como eu falei segunda passada, o Kardec, quando ele faz isso com todos os assuntos que Kardec vai estudar, ele sempre faz de tempos em tempos uma síntese, um resumo, que é o que o bom professor faz, né? Ele dá a teoria e depois nos apresenta aí um resumão, que é para a gente fixar melhor, entender melhor, e ele vai fazer isso. Então, eu acredito que com esse comentário dele vai ficar bem completinho a ideia básica que a gente precisa ter para essas primeiras questões e para as próximas também, porque ele vai continuar ainda nesses assuntos, até a questão 75, ele fica nesses assuntos, depois ele parte propriamente para o espírito. Então, é importante que tudo aquilo que a gente viu até aqui, se ficou alguma dúvida, que as pessoas coloquem, né? E a gente vai procurar, depois de ler, e retomando tudo que ele disse. Então, que a gente tenha um ótimo estudo. Não reparem a voz. Estava comentando antes de nós entrar ao vivo aqui com o Lauro que essa época, primavera, me ataca renite, né? Então, a gente fala meio fanho, coça o nariz, mas faz parte. A gente segue aí o estudo e que a gente possa ter um ótimo estudo. É isso aí. Michel, mundo de provas e expiações. Não vamos esperar coisa muito boa aqui, não. Bom, quero aqui saudar a minha irmã Lucimar, agradecer a presença dela, a presença do Luciano e também a presença do Alex. Obrigado aí, pessoal. E como o Michel falou, perguntem, não deixem passar nada. Se surgir uma dúvida a respeito das questões, aquilo que o Michel ou eu trouxe aqui, por favor, vamos conversando aqui, porque na verdade é um grupo de estudos, né? Michel, posso compartilhar já? Então vamos lá. Isso, vamos lá então. Então o comentário, agora é Kardec falando no item 28, né? Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte. Se há pontos de contato necessários entre ambas,
se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos aparecem como sendo distintas. Daí o admitirmos-las como formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Então vejam como ele resume o que a gente viu desde a questão 1 até agora. A gente viu Deus, a gente viu questões sobre o espírito, né? O princípio inteligente, e sobre o princípio material, essa matéria primitiva aí que dá origem a todos os tipos de matéria. Então nota que, como as outras questões já trataram, então por isso que esse comentário é uma síntese, a gente viu sobre as limitações que a gente encontra ao estudar esses três assuntos, né? A gente viu lá no início as limitações sobre estudar Deus, a gente viu aquilo que pode ser dito sobre Deus e aquilo que não pode, então há uma limitação. A gente viu a limitação que eles colocam sobre a origem das coisas. Tudo que tiver relação com a origem, os espíritos dizem que a gente não tem como saber. E a gente viu também as questões aí sobre a noção de espírito, a noção de matéria. O que Kardec vai fazer nessa síntese e nos mostrar? Ele vai nos ensinar como é que se faz teoria. Esse comentário ele é muito, muito importante, porque mostra como Kardec pensava para construir a teoria espírita, né? Percebam que ele diz assim, ó, um fato patente domina todas as hipóteses. O que quer dizer? O que quer dizer isso e como é que Kardec procedeu e por que a teoria elaborada por ele é especial, né? E ele está dizendo como que ele fez. Muitas vezes, quando eu tenho diversas questões, dúvidas e tentativas de explicar alguma coisa, eu tenho que partir de algum ponto. Isso serve para qualquer ciência. Eu tenho que escolher. Imagina, eu tenho infinitas possibilidades e pontos de partida para conseguir desenvolver uma teoria que explique um fenômeno. Não é fácil. Depois que a teoria está pronta pelo cientista, é muito fácil, né? A gente olha a teoria pronta, a gente entende, discute, aplica, mas a gente não tem noção da dificuldade que é começar, né? Por isso que os homens que fazem ciência são muito poucos, né? Pessoas que estudam e pessoas que aplicam, a gente tem muitas, mas as que fazem ciência são poucas. É necessário um conhecimento muito grande e profundo para conseguir fazer uma ciência. E Kardec era um desses homens, né? Foi um desses gênios que conseguiu fazer uma ciência muito difícil, que é a ciência do espírito. Então, qual é o ponto de partida que Kardec tem? Os fatos. Vamos pegar aquilo que é fato claro e notório e vamos partir deles. Se a gente vai conseguir explicar os fatos de uma maneira completa ou não, isso é outra história. Mas vamos partir daquilo que é o mais seguro, né? Por isso que ele diz, há um fato patente acima das hipóteses. Acima de todas as hipóteses, há um fato patente, né? Então, é esse o ponto que ele pega. Eu vou pegar aquele fato que é o mais claro e simples da gente observar, e a partir daí eu tento criar explicações para esse fato. E não me perco nas hipóteses. E até posso, até mesmo desconsiderar as hipóteses. É um caminho que a gente vê que ele coloca. Então, o que é esse fato? Qual é o fato que Kardec coloca como central e patente para a gente observar? Ele diz: vemos matéria destituída de inteligência
e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. Tá um pouquinho mais para cima ali, Laura, se puder subir para o pessoal. Não, ao contrário, desce, desce. Eu falei para cima, mas é desce para pegar. Aí, ó. Então, qual é o fato? Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. Esse é o fato patente. Agora, como é que a gente vai explicar a origem dessa matéria, desse princípio inteligente, a conexão entre as duas, a natureza das duas? Isso é outra coisa. Qual é o fato? Eu tenho dois elementos apresentados na natureza. A gente vê matéria sem inteligência e a gente vê o princípio inteligente que independe da matéria. Isso é um fato. Aí ele coloca, agora vem o importante. A origem e a conexão dessas duas coisas, olha o que ele está dizendo, nos são desconhecidas. Então, para o Espiritismo, a origem e a conexão do princípio inteligente, do princípio material, nos é desconhecido. O Espiritismo não entra nesse problema que a filosofia tenta resolver. O Espiritismo não entra. E por que, que ele tá sendo coerente com o que foi dito antes? Os espíritos não disseram que a origem das coisas, o homem, enquanto espírito imperfeito, não pode saber? Bom, por isso que ele está dizendo exatamente isso aqui na síntese. A origem nos é desconhecida. Como é que surgiu o princípio espiritual? Como é que surgiu o princípio material? Não sabemos. Qual é a conexão entre essas duas coisas? Não sabemos. O que a gente sabe? As duas coisas. Esse é o fato patente. As duas coisas. Basta observar, a gente tem as duas coisas. Matéria, que não possui inteligência, e inteligência independente da matéria. A origem e a conexão delas a gente não sabe. E a gente tem que ter muito claro isso. Muito claro isso. Porque às vezes o que acontece? Eu vejo muito isso no movimento espírita. O movimento espírita não lê com atenção a primeira parte do livro dos Espíritos. E acha que o Espiritismo responde questões que o Espiritismo não responde. É que às vezes o leitor ele pega questões em que os espíritos estão dando hipóteses, mas não estão fechando a questão. E a pessoa não lê o comentário de Kardec dizendo, olha, é só uma hipótese. A questão está resolvida pelo Espiritismo? Não. Então, quando o assunto for origem, esquece. Esqueça o assunto. Por isso que eu lembro que eu sempre falei durante todos os estudos, a gente tem que levar a sério o que Kardec está dizendo. Então, ele está dizendo, a origem e a conexão não são desconhecidas. E aí ele desenvolve um pouco mais. Se promanam ou não de uma só fonte? Será que lá na origem esses dois elementos são um só e depois eles se dividem? Não sabemos. O que a gente sabe é que hoje, na nossa atual situação, a gente tem matéria e espírito sendo coisas diferentes e independentes. Mas a origem, eu não sei. Então, o espiritismo ele não responde de maneira absoluta a questão do monismo ou do dualismo na filosofia. O espiritismo tem um dualismo, mas é um dualismo circunstancial. O que é isso? Kardec parte de um dualismo de agora, observando os fatos. Agora a gente tem um dualismo. Mas se lá no início era uma coisa só, ou se sempre foi as duas coisas, não sabemos. Por isso que ele diz: se há pontos de contatos necessários entre ambos, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade ou um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, olha o que ele diz: ignoramos. Como é que surge a inteligência?
O que é realmente essa inteligência? Não sabemos. Então é muito importante a gente gravar isso. As respostas que o Espiritismo dá. Tá? Agora, o que ele coloca que a gente pode saber? Sempre vamos retomar isso. O que a gente não pode, o que a gente pode. O que a gente pode saber? Eles são, nesse momento, independentes. Independentes. Então, o espírito, ele existe independente da matéria, e a matéria não tem inteligência. E quando eles se unem, o espírito se utiliza da matéria para realizar o seu progresso. E a matéria, ela sofre modificações que esse espírito provoca na matéria. É isso. Agora, a origem e a relação delas, além disso, não sabemos. E vemos, acima de tudo, aí ele coloca o terceiro ponto, né? Uma inteligência que domina todas as outras. Ela domina, governa e se distingue. Ou seja, não é a mesma coisa. A gente tem 3 elementos do universo: Deus, Espírito, matéria. Deus é a inteligência suprema, a causa das outras duas, mas eu não sei quando e como ele criou. E essas duas agora para nós se apresentam como duas. Se lá no início era, não sabemos. Assim como a gente não sabe o fim, né? Porque qual é a ideia de fim, entre aspas, que o Espiritismo vai colocar? Olha, esse espírito chega um momento em que ele domina totalmente a matéria, não precisa mais sofrer encarnação e se torna espírito puro, que sabe tudo. Ponto. Agora, como é que eu separo um espírito puro de outro? Como é que eu diferencio um espírito puro de outro? Não sabemos. Como é a vida dos espíritos puros? Não sabemos. Percebe? Então, ele deixa muito claro as limitações que ele vai ficar com a teoria espírita. E a gente vai ver que durante toda a teoria espírita ele não vai fugir dessas limitações que ele colocou. Por isso que é muito coerente, muito consistente a teoria espírita. É muito consistente. Ele já apresentou noções sobre cada uma delas, os limites sobre cada uma delas, e ele vai partir sempre desse ponto, dessa síntese que ele está apresentando aqui no item, no comentário do 28, né? Aqui o Alex está perguntando: a conexão não seria o motivo para a nossa evolução espiritual, dada a matéria para isso? Não seria tal conexão? Mas muito cuidado. A gente não pode levar aqui conexão no sentido usual, né? Porque agora, nesse momento, para nós, é assim que se dá. É isso a ideia que Kardec está querendo mostrar é a seguinte: nesse momento é assim que se dá. A gente tem espírito e matéria e eles interagem. O espírito usa da matéria para evoluir e modifica a matéria. Então a gente poderia dizer, essa ideia de conexão para nós é essa. Agora, além disso, a gente não sabe. Além disso, a gente não sabe como é que esses dois elementos interagem, como é que eles se distinguem. Que lembra, a gente não consegue imaginar e separar as duas coisas na realidade, né? Eu olho assim para o espírito e digo assim: onde é que aqui é o espírito, onde é que aqui é a matéria? Onde é que começa um, onde é que começa outro? É nesse sentido, entendeu, Alex, a conexão. Aqui Kardec leva a conexão, a palavra conexão que ele está usando aqui, é no sentido mais abrangente possível. Tu apresentou um pedaço dessa ideia de conexão, que é a que a gente pode saber.
Mas agora, tenta começar a formular questões sobre essa conexão para ver como tem muita coisa que a gente não sabe. Né? Por exemplo, exatamente como é que uma interage sobre a outra. Onde é que começa uma, onde é que termina a outra. Então a gente tem uma limitação. O importante é saber que o Espiritismo dá essa limitação. Por que que isso é importante? Porque toda a teoria espírita vai se pautar nessas limitações, nessas delimitações. Kardec nunca vai ultrapassar. Por isso que é muito importante o teórico, ele estabelece os limites. E a partir do momento que ele estabelece os limites, ele leva a sério isso, né? É limite, eu não posso passar. Se eu tiver alguma teoria que tente passar, eu desconsidero, porque eu coloquei o limite. E por que que é importante o limite numa teoria? Porque aí eu tenho controle. Eu tenho controle para averiguar a veracidade e a consistência daquelas informações. Então lembra, se eu estou lidando com espíritos que são seres inteligentes e podem falar qualquer coisa, eu tenho que estabelecer um limite. Porque eles podem me dizer qualquer coisa. Se eu não estabeleço um limite, eu não consigo fazer uma teoria filosófica científica. Vira uma loucura. Que é o que o movimento espírita fez. Como o movimento espírita não entende e não estudou direito essa primeira parte, ela acha que pode chegar qualquer espírito e falar qualquer viagem sobre a explicação do universo que está valendo. Mas para Kardec, não. Se ele começa a me propor questões que ultrapassam os limites estabelecidos, eu digo, opa, é um espírito pseudo-sábio. Não pode, não tem como eu controlar. Imagina que se chegasse um espírito e dissesse assim, vou explicar como é que foi criado um espírito. Se eu não tivesse esses limites dados na obra de Kardec, eu poderia cair, né? Mas eu nem vou para esse caminho. Então é muito interessante. Vocês vão ver nas próximas questões, ele vai continuar ainda. Porque o que vai acontecer agora? Kardec estabelece esses limites, e aí vocês vão ver ele testando o limite. É muito interessante. Ele vai testar o limite com os espíritos. As próximas questões ele faz o seguinte: ele pega o espírito e coloca de lado. Vocês vão ver. E ele vai pegar só questões sobre a matéria. E a gente vai ver que essas questões sobre a matéria vão sempre esbarrar nesses limites. Porque nessa altura Kardec já sabia que o objeto de estudo seria o espírito. Então por isso que ele deixa o espírito de lado um pouco, faz as últimas questões sobre matéria, para não deixar nenhuma dúvida, nada em aberto, e depois encerra, que ele vai tratar, o que ele tem que tratar agora? Ele tem que tratar agora do micro e do macro, do ponto de vista material. Que depois ele aborda lá na Gênesis. Quando ele trata de todas as relações possíveis do espiritismo com a matéria, que é o que ele vai fazer, ele encerra o assunto, deixa claro as limitações, deixa comprovadas as limitações. Por quê? Porque ele estabelece as limitações e mostra, através do diálogo com os espíritos, que toda vez que os espíritos respondem, realmente esbarra na limitação. E depois ele parte para a própria ideia do espírito. É muito interessante ver isso no Livro dos Espíritos, nessa edição, segunda. E ele faz isso também na revista. Quem acompanha a revista, Kardec faz assim. Ele vai 58, a primeira revista, 59, 60, 61. Os primeiros anos, ele vai fazendo exatamente o que ele está fazendo aqui no Livro dos Espíritos. Ele vai tratando com os espíritos questões sobre espiritismo e também ciências materiais. Quando ele conclui que o espiritismo não tem como ir além nas questões das ciências materiais, ele começa a publicar textos onde ele diz isso. Olha, o espiritismo não trata disso e ele abandona essas especulações. De 61 em diante, ele não faz mais especulação sobre questões do espiritismo, estudar a matéria. Não faz mais. Ele foca na questão do espírito e nas questões morais. Quando ele lança o Livro dos Médiuns em 61, ele já sabe
Ele já tem claro para ele que a partir de agora eu tenho que tratar do espírito e das questões morais. Ele deixa de lado questões da matéria, questões de tentar entender a matéria do mundo espiritual ou a questão da matéria no universo. Ele deixa de lado. Aí lá na Gênese, anos depois, quando ele vai falar novamente desses assuntos, ele retoma isso e ele só adianta algumas coisas do ponto de vista do espírito, que lá já estava mais evoluído que aqui. Ele só complementa, por exemplo, a teoria dos fluidos, ele tem já ela mais completa, noções sobre analisando, por exemplo, os milagres de Jesus, as questões do futuro. Então, lá na Gênesis, ele coroa a parte que faltava desenvolver, que era a parte do espírito. Porque as questões da matéria ele já sabe em 61 que não vai poder ir adiante, né? Então é muito importante a gente tomar isso como algo dado, né, essas limitações. E a gente perceber na obra dele, ele respeitando e colocando em provas as limitações, tá? Deixa eu, uma última consideração para passar para o Lauro. Kardec procedia assim em todos os assuntos. É muito interessante. Há várias questões que ele já tinha resolvida, já tinha um parecer, e aí ele sempre colocava em teste. É muito interessante. Quem acompanha a Revista Espírita vê isso. Ele faz assim, ó. Se comunica um espírito inferior e ele pergunta para o espírito algo que ele já tinha perguntado para outros e que ele já tinha tratado. Então ele estava sempre botando em xeque para confirmar a teoria, né? Os pontos. Muito interessante isso. E aqui, com relação a isso, ele faz a mesma coisa. A gente vai ver. Ele deu a informação, ele tratou das origens, os espíritos disseram que há limitações, ele afirma o que o espiritismo tem como limite, e agora ele coloca as últimas questões mostrando isso, comprovando que, ao tratar dos espíritos sobre essas questões, sempre há uma limitação. A gente vai ver os espíritos sempre esbarrando nisso. Aí ele muda para o espírito e para a questão moral, e aí deslancha para o restante da teoria. Por último, o Alex disse assim, Michel, sobre os espíritos puros, no livro dos espíritos, tem a descrição de como vivem e onde vivem. Não seria informação de sua natureza, como você mesmo disse? Eu não sei qual é essa descrição que tu está colocando. Tem uma que, eu não sei se é o que eu estou pensando, mas quando ele vai falar dos espíritos puros, ele diz muito pouco. Ele bota lá classe única, lá na escala espírita, espíritos puro, classe única. Daí ele só caracteriza esses espíritos e não diz mais muita coisa, porque não tem como saber, né? Ele não. Fora aquilo que ele dá, a gente não consegue mais fazer nenhum tipo de raciocínio, né? Tem algumas inscrições que ele faz em nota de rodapé do Livro dos Espíritos que são teorias que alguns espíritos deram sobre vidas em outros planetas, que depois ele não dá mais bola para isso, né? E que ele coloca num seria, alguns espíritos dizem que seria assim, ele bota no seria, né? Ele não coloca como um fato. Ele só publica os espíritos teorizando sobre isso, né? Mas depois ele abandona completamente isso, ele nem troca mais no assunto, porque ele já percebe que não é objeto do espiritismo, né? E ali a Lucimar, espíritos puros têm serviço espiritual? Questão polêmica, assim como afirmar que Jesus já não teria perispírito. Olha, Lucimar, essas duas questões para o espiritismo em Kardec são claríssimas. Se existe polêmica, é fora de Kardec, que na obra de Kardec é claríssimo. Primeiro, que o espírito puro não tem guia espiritual. Está claríssimo isso na obra de Kardec. E que o espírito sempre tem perispírito. Agora, se existe a polêmica, como eu falei, é fora de Kardec, né? Que em Kardec, eu gostaria que alguém me apresentasse aonde que está a dúvida. Porque Kardec deixa muito claro. Ele chega a dizer, se Jesus fosse médium, seria médium de Deus. Porque se ele já sabe tudo, para que ele seria médium de qual espírito, se ele já sabe tudo? Então, deixa claro que ele não tem guia, né? E sobre o perispírito, Kardec diz, os espíritos dizem em vários textos, né, que sempre tem perispírito.
Bom, deixa eu passar pro Lauro, porque eu falei bastante. Não, foi ótimo. Bom, se nós temos três ordens, terceira ordem, segunda ordem, primeira ordem, a terceira ordem é a classe mais inferior, a ordem mais inferior, e a segunda ordem, né, é aquela, vou dizer assim, aquela classe, aquela ordem intermediária, os espíritos bons. E se os nossos espíritos guias, nossos espíritos protetores, são de uma ordem acima da nossa, então nós estamos na terceira ordem, obviamente, o nosso espírito protetor é de segunda ordem. Se nós só temos três ordens e Jesus está entre os espíritos puros, então não teria uma outra ordem, senão o Kardec teria que trazer essa outra ordem, segundo o Espiritismo. Essa é uma forma que eu vejo de analisar que o espírito puro, ele não tem um espírito protetor. Ele é puro. A matéria ele já não influencia em nada, ele tem a influência absoluta sobre a matéria, ele domina a matéria. Bom, esse é um ponto. Michel, certa feita, assistindo presencialmente um palestrante em que ele trata justamente desse assunto, não aqui do Espírito Puro, mas ele querendo explicar, segundo o Espiritismo, como ele colocou, na visão espírita, que a matéria primitiva, pela vontade de Deus, ela é elaborada e aí, por assim dizer, nasce a alma. Né? Veja que ele trouxe um assunto sem nenhum embasamento. Isso gerou uma polêmica, uma discussão. A palestra ficou um tanto quanto desorganizada, porque muita gente se levantou e falou: olha, mostra onde está isso. Né? Na época, se eu tivesse o conhecimento como nós estamos estudando hoje, seria fácil de mostrar para ele o equívoco, dizendo: olha, você está tratando algo que o Espiritismo não trata. O Espiritismo diz: olha, nós ignoramos a origem disso aí. Matéria e o espírito. Como foram criados? Quando foram criados? O que foram? Não sabemos. Pronto. Isso, né? Gerou uma confusão e esse palestrante depois, não sei se ele, o que aconteceu lá, se outra vez ele voltou e se, né, e se explicou, não sei. Eu sei que o negócio não ficou muito bom para o lado dele, não, porque ele trouxe toda uma opinião, né? E eu acho que é isso aí. Sobre a questão de um espírito puro não ter perispírito, né? A própria razão, de novo, vai nos dizer: não há, os espíritos vão dizer, não há o vácuo no universo. Então não tem vazio. O universo é preenchido por uma matéria que nós desconhecemos, que o Espiritismo adotou a teoria de fluido cósmico universal. Pronto. Então, se o universo não há um vazio, não há um vácuo, onde o espírito for, onde ele for e seja em qual grau ele estiver, ele estará sempre envolto ou mergulhado nesse fluido. Pode ser o espírito puro, pode ser o espírito mais inferior, pode ser um princípio inteligente, ele vai estar sempre mergulhado nesse fluido. É claro que aí, né, a questão da eterização, da pureza, aí é outro assunto. Mas nunca, segundo a teoria espírita, sem o perispírito. O Kardec vai dizer isso no que é o Espiritismo, né, Michel? No capítulo 2, só me engano, dos Espíritos, quando ele vai dizer assim: não tem como conceber o espírito sem o perispírito e vice-versa. Ponto. Essa é a informação que o Espiritismo dá. Então, se alguém chega e diz assim: não, o espírito puro não tem perispírito, ele não está condizente com a teoria espírita. Michel? É exatamente isso. É, que pessoas dão respostas para esse assunto, eu sei que tem. Tem livros, tem palestrante. Qual é o problema desses palestrantes? Primeiro, eles não explicam por que que na obra de Kardec diz o contrário. Primeiro ponto. E segundo, se ele está dizendo algo que não está nas obras de Kardec, qual é o fundamento? Porque não, mas o Espírito disse, é sempre esse o fundamento. Não é que o Espírito falou que é assim. O Espírito disse que Jesus tinha guia. Bom, e daí? Isso não é explicar nada, né?
Ah, o espírito falou que perde o perispírito. Mas qual é o fenômeno, qual é o fato que você me apresenta para isso? Me explica. Como é que você sabe isso que você está afirmando? Baseado em quê? A única resposta que a pessoa tem é porque o espírito disse, que ele imaginou, porque ele quis. Bom, mas. Então, a gente tem que respeitar os limites. Por isso que Kardec é mais sábio. Por que Kardec é mais sábio? Porque ao dizer não sabemos, ele não se compromete a explicar. Então, eu não posso. Se alguém chega e diz assim, eu tenho explicação, ela tem que dar explicação, não basta dar a afirmação. Como Kardec não tinha explicação, ele diz o quê? Não sabemos. Olha como é coerente. Eu não sei. Se eu não sei, não sei dar explicação. O que eu digo? Não sei. Olha, é perfeitamente coerente em Kardec. Agora, quando surge alguém dizendo assim, eu sei, bom, se você está dizendo que sabe, então me explica. E a pessoa nunca explica. A pessoa nunca explica. Esse é o problema. Quando Kardec dá uma explicação, ele apresenta a fundamentação. Quando a pessoa, né, Michel, não usa dizer assim, não, mas isso que o espírito disse é a progressão da ciência espírita, é algo progressivo, É. né? Então é incoerente. Desculpa aí, Michel. Não, mas é interessante. O movimento espírita, às vezes não, é quase sempre. O movimento espírita parece. Já viu criança brincando? Já ficou olhando de longe criança brincando? Que começa a disputar. Tem uma fase que a criança começa a disputar com a outra, né? Cada uma tem mais razão que a outra. Tem a gente que é adulto, olha de longe e diz assim, é uma infantilidade, né? Umas bobagens. Que para criança é importante. O movimento espírita faz assim. Quando o movimento espírita vem falar o que Kardec não disse. Aí a gente diz assim, bom, então explica por quê. Ah, mas é porque o espiritismo progride e Kardec não disse tudo. Bom, mas isso não é explicar. Isso não é explicar. Eu quero que tu me explique. Me explique. Me dê a fundamentação, o fato, o fenômeno que levou você a falar isso. Porque Kardec dá a fundamentação para tudo que ele diz. E quando ele não pode dar a fundamentação, ele diz, não sabemos. Então não. Mas o Espírito disse, dizer não é explicar. Dizer é dizer. Eu posso dizer qualquer coisa. Eu posso dizer qualquer coisa. Olha, Laura, essa noite eu fui a Marte. Eu fui para Marte, viu? Fui lá, passei. Olha, posso dizer. Posso dizer o que eu quiser. Aí eu fui lá, Kardec estava lá, viu? Olha, eu posso ficar inventando. Aí alguém me pergunta, mas prova que você fez isso. Eu digo, não, que isso, eu tô dizendo. Veja, não tem nenhum caminho. Mas eu sei que o movimento espírita faz assim. Então a pessoa quando diz assim, o espírito perde o perispírito, me explique, por quê, aonde? O que ela diz? Ah, mas foi o espírito que disse. E o médium era santo, então é verdade. Bom, então vamos para casa, né? Se a tua justificativa é essa, deixa eu. Não gasta meu tempo, né? Eu tenho mais coisa para fazer. Agora, se a pessoa não tem fundamento. Ah, Jesus tinha guia. Jesus tinha guia. Bom, Kardec disse que ele era puro, sabia tudo. Então, para que ele tinha guia? Baseado em Jesus, quê? Jesus levou 1000 anos para preparar o espírito dele para É, encarnar na Terra. é, Nossa, bacana, hein? A pessoa diz essa informação que muita gente diz. E aí, por quê? Quem disse? Fundamentado em quê? Por que 1000 anos? A pessoa não diz. Agora, por exemplo, Kardec diz assim: o perispírito também é matéria. Por que ele diz isso? Ué, o espírito desencarnado não escreveu através do médium? Não ergueu a mesa? Ora, se ele conseguiu interferir no médium e na mesa, tem que ter matéria para atuar na matéria. Pronto, tá fundamentado, tá aí o fato. Kardec diz assim: a matéria do perispírito não é como a nossa. Aonde que está a fundamentação? Olha, ele mostra. O espírito aparece para a pessoa viva, aparece tangível, 1 segundo depois desaparece. Olha, tá aí a fundamentação. A prova de que o perispírito é diferente da nossa matéria. Porque a nossa matéria não desaparece assim.
Para cada afirmação que ele dá, ele tem um fenômeno que explique o que ele está dizendo. O Espiritismo não trata das questões da ciência da matéria. Onde é que está a fundamentação e a prova disso? Pega as questões que Kardec fez sobre ciência da matéria, que a gente está vendo aqui, os espíritos não conseguem responder nada além do que a ciência já dizia. Pronto, está provado. Está aqui o fato. Pegue um médium, um bom médium, evoque um espírito e pergunte para ele, me dá aí a cura do câncer. Eles não dão. Tá aí o fato. Tá fundamentado, viu? Eles não dão a resposta. Mas teve um espírito que deu. Daí o cientista vai lá olhar, teoria furada. Comprovando que eles não dão a teoria. Tá aí a prova. Notem, eu estou dando vários exemplos de várias afirmações que Kardec faz e a fundamentação. Cabe quem dá explicações diferentes dá a fundamentação, mas elas não dão. Elas só dizem que o Espírito disse. André Luiz disse, Emmanuel disse, Joana disse, Humberto de Campos disse, seja lá quem for, disse. Bom, dizer não é fundamental. Então, é muito importante a gente prestar atenção. As pessoas talvez não tenham noção de como o nosso estudo é um dos pioneiros que tá estudando a primeira parte desse jeito. Eu já acompanhei vários estudos da primeira parte do Livro dos Espíritos que os coordenadores não sabiam e não entendiam a primeira parte do Livro dos Espíritos. Por isso que eu estou salientando lá atrás, se vocês pegarem os vídeos, quando eu fiz aqueles resumos, lá nos primeiros estudos, que eu disse lá na frente a gente vai ver, tá aqui, ó. Kardec diz textualmente, não sabemos, ignoramos. E durante toda a teoria espírita a gente vai ver isso. Aí tem momentos que ele diz assim, não sabemos. Aí vem um espírito e dá uma resposta. Isso aqui é muito interessante. É muito importante que as pessoas prestem atenção nisso aqui, porque eu precisei de anos de estudo para perceber isso e hoje poder dizer para as pessoas. Porque eu não tive quem tivesse me falado isso e eu quebrei cabeça estudando. Então tem uma coisa muito interessante lá. Kardec diz, não sabemos. Aí daqui a pouco tem uma mensagem na revista ou aqui no Livro dos Espíritos que o espírito vem e tenta dar uma resposta. Aí a gente fica assim, mas Kardec diz que a gente não sabe, o espírito está respondendo, e aí? Aí lá na frente, a gente continua estudando, Kardec pega e traz um texto e diz assim, nós não sabemos, até aqui muitos espíritos tentaram dar hipóteses, mas nós ainda não temos a certeza, então segue em aberto. Ele dava a resposta. Então, muitas vezes há hipóteses que os espíritos dão, que o movimento espírita, por estudar Kardec de uma maneira incompleta e errada, pega só a questão da hipótese, porque não lê o resto, e sai por aí dizendo que o espiritismo responde. Mas não pegou o texto que Kardec disse, aqui ele diz que ainda está em aberto, que não dá. Então, por isso que eu estou salientando, há esses limites. O espiritismo não vai passar. A mesma coisa vai ser quando ele vai tratar dos animais. Isso aí eu estava fazendo algumas semanas atrás, eu estava fazendo esse estudo. A questão dos animais é a mesma coisa. Daí lá, eu tô na revista de 65, ele vem e fala justamente que a questão estava em aberto, que havia só algumas especulações. Aí a gente fica, mas então o que veio até aqui era especulação, era opinião do espírito. Não era a opinião do espiritismo. Daí ele diz assim, quando nós tivermos uma resposta madura, a gente vem e traz. Então, para muita coisa não teve. Muita coisa ficou em aberto, muita coisa ficou por ser desenvolvida, ou ficou no estado de que a gente só saberia quando se tornasse espírito puro. A gente tem que prestar atenção para ver qual tem que estudar de uma maneira completa a teoria para saber do que se trata. Os estudiosos das ciências dizem assim, ó, é muito comum, todo mundo já deve ter visto isso, né? Por exemplo, um médico é muito assim, ó,
O médico, ele estuda lá alguma área, alguma especialidade, a gente vai consultar com o médico. Quando o médico começa a ver algum tipo de doença que ele desconhece, geralmente o médico diz assim: vou consultar a literatura. Porque ele vai atrás para ver se tem pesquisas em torno daquilo, né? Com o espiritismo é a mesma coisa. Às vezes tem questões que as pessoas me fazem que eu digo assim: olha, deixa eu dar uma pesquisada de novo para ver se Kardec abordou. É assim, a obra dele tem que ser a referência. Aí tem coisas que ele não abordou, teve coisas que ele deixou em aberto, teve coisas que eu preciso de um estudo muito completo para formar uma explicação. Então tem que ter muito cuidado. As pessoas, por exemplo, que defendem o André Luiz, elas sofrem desse problema. É talvez a maior causa das pessoas terem se iludido com o André Luiz foi fazer o estudo fragmentado de Kardec. Culpa das apostilas, né? As pessoas estudaram por trechos e a maioria das pessoas tem memória ruim. E aí elas pegam trechos isolados e para justificar André Luiz, mas elas não sabem do outro texto que Kardec disse que não poderia ser aquilo. Então é, esse cuidado tem que ter. Essa fala, mas de novo, Lucimar, alguns dizem, eu recebi, eu acho que faz 2 meses, a gente teve uma conversa assim com uma pessoa no nosso grupo, né? Em que ela diz que Kardec poderia ter se equivocado. Bom, a ciência ela não pode ser feita assim, né? Einstein poderia ter se equivocado, Newton poderia ser equivocado. Bom, todo mundo poderia ter se equivocado, bom, mas mostre o equívoco, né? Eu não posso dizer assim, ó. Olha, Kardec poderia estar equivocado. Aí eu digo assim, tá, mas e qual é o equívoco? Não sei. Bom, enquanto você não me mostra qual é o equívoco, enquanto a pessoa não mostra qual é o equívoco, eu não posso dizer que é equívoco, né? Ah, poderia. É que nem o pessoal que diz assim, Kardec disse que o espiritismo pode evoluir. Não, ele pode evoluir. Pode. Agora, se vai e se tem alguma questão que vai vir depois que vai acrescentar a doutrina, bom, estou esperando, né? Agora, muito cuidado, o poderia se equivocar, o poderia evoluir a teoria, não pode ser afirmação do espírito, né? Que não foi assim que ele fez o espiritismo. O espírito veio e ditou para o médium que é assim. Não, isso não é evoluir ciência, isso é afirmar. Pegando esse exemplo que a Lucimar disse, por exemplo, quando Kardec vai dizer que há possessão, que ele muda de ideia, ele dizia que não havia. Aí depois ele disse que havia. Mas olha que coisa interessante. Leiam o texto da Revista Espírita de 1863 para ver o que ele diz para ter mudado de ideia. Por que ninguém fala disso? Qual é a justificativa que ele dá para mudar de ideia? Sabe qual é? Ele diz assim: novos fatos vieram mostrar que há possessão. Ele se baseou no quê? Nos fatos, não em opiniões. Se não apresentar os fatos, opiniões não fazem ciência. A ciência não é feita de opiniões, né? O espiritismo é uma ciência. Não foi assim, o São Luís dizia que não havia possessão. Aí veio o Erasto e disse que havia, mudei de ideia. Não foi assim. Foram fatos. E mais, foram fatos do que a gente chama da periferia da teoria. O que é isso, para deixar um pouco claro? Uma teoria científica, ela tem o seu núcleo, que são aqueles princípios, os chamados princípios duros, fixos, elementares daquela ciência. E em cima desse núcleo, ela forma outros princípios mais periféricos. A questão da possessão e da subjugação é periférica.
Não era nuclear. A nuclear nunca mudou. Isso que é interessante. A nuclear nunca sofreu alteração. Quando Kardec vai publicar a Gênese, em 69, Kardec diz assim: todos os princípios elementares que estão lá no Livro dos Espíritos, lá no início, se mantiveram. Então, por exemplo, qual era o princípio básico basilar? Né? O princípio basilar. Os espíritos influenciam os homens, inclusive materialmente. Vejam que, dizendo que há subjugação e que não há possessão, ou dizendo que há possessão e também subjugação, que foi como ficou depois, nas duas explicações, o princípio basilar é o mesmo. Os espíritos influenciam os homens até mesmo materialmente. Qual é o detalhe? O que mudou foi o detalhe. Porque Kardec dizia que não havia possessão, só subjugação. Então, nota, perifericamente mudou. Mas em questão de princípio basilar, o espiritismo nunca mudou e não vai mudar. Não vai mudar. Qual o princípio basilar do espiritismo que poderia mudar? Me cita em um que não seja periférico. Detalhe, os básicos não vão mudar. Então, até porque se mudasse já não é mais espiritismo, né? Aliás, a ciência é assim, quando ela tem uma revolução no seu núcleo, nasce uma outra ciência, já não é mais a mesma. Então é muito interessante. Muito interessante isso. Michel, e para corroborar isso que você está falando sobre o que a Lucimar, né, comentou sobre Kardec ter se equivocado em alguns pontos, alguma vez. Bom, Revista Espírita de 1865, outubro. Bom, eu trouxe aqui, eu não vou compartilhar não, mas eu vou ler aqui. Ele vai falar sobre o espelho mágico. O Michel depois vai contar como Kardec, a princípio, ele vai negar a questão. Então, nós temos aqui o Vidente da Floresta de Zimmerwald, depois vocês me corrijam aí, isso em outubro de 1865. Depois, o Kardec tem novos estudos sobre esse fenômeno, e depois, ele, ainda em 1865, ele vai trazer as consequências da explicação que ele deu depois desses novos estudos. Então, percebam que, quando ele vai observar pela primeira vez o fenômeno, com essa pessoa, né, que olhava no fundo do copo ali e, por algum motivo, ele sofreu ali eu vou usar aqui uma espécie de hipnose, mas aí depois me corrigir. Kardec, a princípio, ele nega precisar do copo, do fundo do copo. Mas depois ele observa novos estudos, como ele vai dizer, ele volta atrás, por quê? Porque, como o Michel disse, os fatos provaram para ele, para Kardec, que havia algo que despertava ou provocava essa segunda vista nessa pessoa. E depois o Kardec traz as consequências desse comentário que ele faz aí sobre os novos estudos. Mas eu passo para você, Michel. A gente está em sintonia, Laura. Eu pensei exatamente nesse caso que eu ia comentar e tu se antecipou, no caso nesse outro caso que Kardec também muda de opinião, né? Mas, de novo, duas coisas. Primeiro, nota que o critério para ele mudar de opinião foram fatos. Não é porque o espírito disse. São fatos. Porque um médium enxergava através do copo e Kardec pensou, bom, se tirar o copo, ele é médium, ele vai ver do mesmo jeito. O copo não é necessário. Depois Kardec percebe que é necessário o copo. Uma nota. Um fato novo, mas, de novo, questão periférica. Questão periférica, não é questão basilar. Porque qual é o princípio basilar? Os espíritos podem nos dar informação sobre o futuro ou sobre algo que está acontecendo à distância.
A questão é se precisava do copo ou se não precisava do copo. Isso não muda o núcleo da teoria. Então, por exemplo, o que aconteceu pós-Kardec? Hoje as teorias qual é o problema? As teorias novas hoje, novas entre aspas, aliás, essa é a falha, né? O que o pessoal diz hoje? André Luiz evoluiu Kardec. Elas tentam usar esse. Eu já vi, tem um autor, que eu não cito o nome, mas ele diz isso no livro dele, né? Ele cita os exemplos de Kardec mudando de opinião, essas que a gente está citando, para justificar André Luiz. Muito parecido com a ideia que a Lucimar colocou, né? Isso é o chamado sofisma na filosofia, né? Eu digo assim, ó, Kardec mudou de ideia. A gente citou aqui 2 exemplos, a possessão e a do copo. A visão do médium no copo. Ele mudou de ideia nessas duas. Aí o que vão dizer os defensores do André Luiz? Bom, se ele mudou de ideia 2 vezes, então isso abre uma brecha para o André Luiz estar certo. Foi algo que Kardec se equivocou, só que não deu tempo dele ver que estava equivocado. Logo, o André Luiz pode estar certo. Olha, é um belo sofisma. O que é um sofisma? Parece que é verdade, né? Mas não é. Por que não pode ser o mesmo caso? Primeiro, porque essa questão do que André Luiz trouxe não foi algo novo. Esse é o primeiro ponto. Esse ponto que o André Luiz trouxe, os pontos que o André Luiz trouxe, não foi algo novo. Kardec abordou isso. Ele trabalhou isso. Outra questão. Esses princípios que o André Luiz trouxe, que não são novos, esse é o primeiro ponto que eu coloquei, eles contradizem a ciência espírita que Kardec estabeleceu nos pontos basilares. Porque quando eu começo a dizer que tem colônia espiritual, que tem doença, que tem umbral, bom, então tem órgãos no perispírito. Toda a fundamentação da teoria do André Luiz se baseia que há órgãos no perispírito. Mas não há órgãos no perispírito para o espiritismo. Ah, mas por que não poderia mudar? Porque se eu colocar órgãos no perispírito, eu coloco em contradição vários princípios básicos da doutrina. Primeiro, a reencarnação. Olha, eu coloquei em xeque agora, não é se tem copo, se não tem copo, se tem subjugação, se tem possessão, que é periférico. Eu estou falando da reencarnação. Porque se tem órgão no perispírito, para que a gente reencarna? Segundo problema, eu mexo no princípio da não retrogradação da alma. Se eu colocar matéria no perispírito, matéria nossa, matéria no espírito. Então, pô, mexi com 2 princípios que não dá para mexer, né? Como é que eu vou mexer no princípio de não retrogradação da alma? Ou seja, se eu colocar que há possibilidade, se há possibilidade do espírito regredir, eu joguei fora a ética, eu joguei fora o livre-arbítrio. Olha só, eu mexi numa coisa e mexi com reencarnação, livre-arbítrio e lei do progresso. Olha quanta coisa que eu puxei um fio e veio vários, né? E, por último, o espírito ele não fundamenta, ele só diz, né? Então é bem diferente. A pessoa que quer comparar mudanças que Kardec fez com coisas diferentes que André Luiz trouxe, é desleal a comparação. É desleal, porque não é igual, não. É mudar drasticamente a ciência. E colocar aquilo que eu tento colocar de novo é extremamente mais frágil do que aquilo que eu tinha antes. Que é diferente dessas mudanças aí, de possessão. Então é muito importante que a gente se atenha para isso, para os limites. Nós vamos ver a partir da segunda que vem ele provando os limites. Provando. Como? Pergunta para os espíritos. Eu não disse que há limites? Então vamos testar, vamos perguntar para os espíritos, vamos ver o que eles respondem. Se tudo que eles responderem nunca conseguem passar do limite, está provado que há limite. É assim. Para isso que tem a primeira parte do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver isso daí a partir já da segunda que vem. Bom, não sei se tem mais alguma questão, Lauro também. Não, tá tranquilo. E assim, quando a gente faz um estudo, por exemplo, no livro dos médiuns, capítulo 4 da primeira parte dos métodos,
Kardec vai analisar os variados sistemas que surgiram para explicar aquilo que não conseguiam entender, compreender ou negar, né? Então, ali alguns sistemas, algumas teorias, e a teoria da negação, e depois aquelas teorias que admitem ter algo fora da matéria, né? Mas cada um vai explicar seu modo. E o Kardec, de uma forma resumida, cada uma das teorias, ele mostra a fragilidade, que as teorias, os sistemas, eles não conseguem, se observaram mal, então não conseguem dar uma explicação que não fique lacunas, né? Que é diferente da teoria espírita, que ela vai sendo desenvolvida, vai sendo bem observada, e nós temos que levar em consideração que nós temos um espírito, que nós aqui não temos ideia do progresso desse espírito, sabemos que é um espírito superior, que é Kardec, né? E que apresenta uma teoria que até hoje, nós estamos em pleno século XXI, ninguém conseguiu mostrar que há falhas nela. Como você falou, apresentam sistemas, teorias, mas não apresentam fundamentos, né? Então, nós temos aí uma fragilidade na teoria que é apresentada, seja por encarnado ou desencarnado, né, Michel? Michel, eu já vou me despedindo aqui. Pessoal, amanhã, terça-feira, às 18 horas, o estudo da Revista Espírita, tá bom? Já fica o convite aí para todos. Quero agradecer a todos que participaram, muito bom. Aquele que está nos assistindo agora, mas que não quis participar, mas só de nos assistir, tá valendo. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de compartilhar aí e se inscrever em nossos canais. Michel, obrigado, paz para você. E nos vemos, pessoal, amanhã, às 18 horas. Até lá, Michel. Eu também quero agradecer a todos com as sempre boas perguntas, né? Agradecer o Lauro. A gente está numa parte de fundamentação, que geralmente, se é na faculdade, a gente diz que é mais chatinho, né? Mas é necessário, toda ciência tem que ter essa parte de fundamentação, que é para lá na frente a gente não se perder, né? O movimento espírita se perdeu porque não fez bem a parte da fundamentação. Então a gente precisa tratar dessas questões mais limitadoras da própria teoria, né? Para que ninguém. E para que todo mundo entenda por que que a gente hoje em dia critica os outros autores que foram contra Kardec, porque eles não entenderam justamente essas partes que a gente está colocando, né? Uma das coisas que um projeto lá no Nosso Lar, segundo o Espiritismo, que eu faço, vai mostrar, depois que estiver pronto, é justamente isso. A pessoa que pegar toda a obra de Kardec e comparar com as outras, nenhuma sobrevive, né? É que o pessoal não faz isso, né? Não pega Kardec ou pega só partes. Bom, pegando só partes, aí tá aí fácil, né? Eu quero ver pegar inteiro. Por isso que esse projeto Nosso Lar vai deixar esse conteúdo para sempre aí na internet, para as pessoas verem que se eu pegar Kardec de maneira completa, não sobrevive. Porque não existe até esse momento nada melhor do que Kardec em relação ao espiritismo, óbvio, né? Que é o que ele explica. Então é isso. Segunda que vem a gente está aí de novo para avançar nas questões. Uma boa noite a todos e uma boa semana para todos.